as igrejas, inclusive, pregam no Antigo Testamento, até no Novo Testamento, mostrando contextos de Davi, daquele povo da antiguidade, até mesmo da época de Jesus, sem compatibilizá-lo com o que está acontecendo hoje. Porque do Gênesis até o Apocalipse, as profecias foram anunciadas para se cumprirem no planeta Terra, no período civilizatório, no período civilizacional. Então, as profecias estão se cumprindo no dia a dia das pessoas. E é isso que nós temos que enxergar, trazer para fora esse entendimento que às vezes está dentro de uma caixa. E eu queria começar dizendo que o anticristo já está na Terra. E quando eu falo isso dessa forma, com tal convicção, não é porque eu sonhei de madrugada, não é isso. Eu não tenho esse dom de revelação através de sonhos ou de enigmas místicos. Eu não tenho, infelizmente, esse dom. A meu chamado é ser escravo do texto bíblico. Então, eu sou escravo do texto. E nisso Deus tem me colocado com as pernas ruins para eu ficar sentado e estudar o tempo inteiro. E é o que eu faço. Por exemplo, Eliane, o anticristo não vai governar ilegalmente. Ele terá uma constituição, assim como os persas tiveram, através do cilindro de Ciro, assim como a Babilônia teve a sua legislação, que era o Código de Hammurabi, a lei de Italião, né? Assim como Roma teve o direito romano, as 12 tábulas e toda a orientação, assim como os gregos tiveram as suas constituições. Esses governantes de épocas antigas, embora fossem déspotas, eles tinham o direito da vida e da morte e tal, eles tinham códigos e constituições e seguiam. Por exemplo, tu não vai colocar Daniel na cova do leão, Nabucodonosor ou Ciro, porque a lei diz que você tem que colocar. A lei judaica, olha, essa mulher foi pega em pleno ato de adultério. A lei fala diante de Cristo que ela deve ser apedrejada. O que tu falas? Então todos os povos, o direito egípcio também, desde as civilizações clássicas do Egito até os dias de hoje, os governantes são regidos também por constituições. O anticristo não vai ser diferente. A constituição do anticristo é esboçada na Agenda 2030 da ONU. Então tudo está sendo preparado para esse dispositivo legal, para que seja um instrumento legal do governo anticristão que já está na Terra. A Agenda 2030 da ONU é uma pauta e um pacto, não é? Para que o rei de feroz catadura, que Daniel capítulo 8, 23 cita, possa reinar. Eu tenho aqui um extrato de um judeu rabino chamado Amnon Akizak. Ele é um rabino israelense e ele fez um estudo profundo da Agenda 2030 e fez um extrato, uma síntese das suas metas, são 117 metas e cento e poucos objetivos, que fala exatamente os pontos que a Agenda 2030 irá ser de base para uma Constituição mundial. Assim como o Brasil tem a Constituição de 1986, que rege os nossos governos e a vida do cidadão, a Agenda 2030 será uma Constituição mundial para reger o mundo inteiro. Inclusive, como o pastor Paulo falou, colocar debaixo desse cajado as constituições nacionais. As constituições dos países ficarão subordinadas à Constituição extraída pela Agenda 2030 da ONU, cujos pontos são os seguintes: estabelecimento de um governo mundial único, uma moeda única não monetária, que já está aí, o CBDC é uma realidade, o Drex no Brasil é uma realidade, o Banco Central Mundial, um Exército Mundial Único, abolição da soberania nacional, cancelamento da propriedade privada, olha isso, hein? Abolição da instituição família, redução da população mundial, controle, aborto, etc., controle sobre o crescimento da densidade populacional,
múltiplas vacinações obrigatórias. Os exércitos baterão as portas das casas para obrigarem as vacinações, não é? Renda básica universal, aquela renda família universal para, vamos dizer assim, fazer face à questão da fome zero, de erradicar a fome, exatamente. Implementação de um sistema tecnológico para controle do mercado, quem compra e quem vende, cumprindo o Apocalipse capítulo 13, versos 16. Ninguém poderá comprar e vender se não estiver debaixo de um controle tecnológico e um passaporte econômico financeiro. A agenda prevê isso também. Implementação de uma classificação de renda, como na China, já existe isso. Inúmeros dispositivos eletrônicos conectados a 5G e a 6G. E junto com isso a inteligência artificial e a tecnologia quântica, que porá tudo e todos debaixo de um controle tecnológico que servirá ao anticristo, não é? Para governar o mundo segundo essa agenda. Abolição de todas as empresas privadas, concentração de pessoas em uma cidade pequena, são as cidades que hoje está sendo colocada no Rio Grande do Sul. E eu, para não estender muito, dar oportunidade aos colegas, daqui a pouco nós vamos falar como a Agenda 2030 está usando como projeto piloto o Rio Grande do Sul para fazer o novo Plano Marshall da sua reestruturação. Então, isso aí não é coisa de ficção, nem de literatura gospel ou científica, nem filme de Hollywood. É real. O anticristo já está na Terra. E a Agenda 2030 é a sua Constituição, que até 2030 já estará sedimentada e já obrigando aos 193 países que fazem parte desse sistema a cumpri-la. Minha gente, locais que pensam de fato diferente. Ele está nos Estados Unidos lá há muito tempo lá, e eu gosto muito que a gente sempre faz aqui, né, uma comparação, né, com o Brasil, Estados Unidos. Há muita gente participando também aqui da Europa. Tem essa conotação de... Sim, não locais, mas pessoas. E essa tese de que o anticristo é um sistema, assim como o milênio começou quando Jesus veio, é um pensamento que não está, no meu entender, data vênia, com todo carinho com o Vitor, correta, porque o mundo sempre precisou de líderes. Abraão foi um líder, foi um guia de um povo. O Nabucodonosor outro. O Nabucodonosor presidiu o primeiro governo mundial único. Depois o faraó, antes da Babilônia. Depois Ciro, Artaxerxes, Dario, na Pérsia. Depois Alexandre o Grande. Veja que sempre o destino e a liderança de um povo depende de um homem. Jesus Cristo, que é o rei, será o rei no milênio. Então, quando Nabucodonosor, Daniel interpreta a visão de Nabucodonosor, ele fala desses reis. Ele fala do Nabucodonosor, de Ciro, da Grécia, de Alexandre o Grande, fala dos imperadores e fala do último rei, de feroz catadura. Isso aí é uma pessoa, é um indivíduo. Você vê que todos clamam por um indivíduo. O Papa Francisco já denunciou, já proclamou isso, que o mundo, para voltar a ter um equilíbrio social, uma justiça social, precisa de um administrador único. E esse é um clamor da humanidade. O ser humano gosta de seguir um homem. Então, o anticristo será este homem. Você vê a luta aqui no Brasil pela liderança de dois homens. Um que está no poder e outro que saiu do poder. E o povo vai atrás. Então, o povo mundial vai atrás também, seguindo uma personalidade para os últimos dias, no período da grande tribulação. Que, aliás, não é apenas uma personalidade, são duas. Que é o anticristo e o falso profeta, fazendo um jogo na política civil, no mando das nações e da economia, e outro da religiosidade. Porque esse outro homem que vai dizer que aquele é o cara, sigam ele, que é o falso profeta, que vai unificar as religiões. Você vê que hoje já foi plantada em Abu Dhabi a casa de Abraão, num só terreno, uma instituição islâmica, outra judaica e outra cristã.
para dizer que ali os três adoram a um Deus. Não, adorarão ao anticristo, que vai requerer a adoração de todos os povos. Então, essa visão de que não é o anticristo uma pessoa e um sistema não condiz com aquilo que a Bíblia anuncia a respeito das características deste homem que vai governar. Jesus falou isso: quando verem o devastador se assentar no lugar santo, que é o templo de Israel. É porque está na hora de Israel passar pelo dia de angústia de Jacó. Então, se nós entendermos a macrovisão bíblica, todos os textos apontam para esse governante, que ele vem contra quem? Contra o próprio Deus, contra o próprio Cristo. Agora, tudo isso que o pastor Paulo, o pastor Glauberto estão levantando, é tudo, se me permite o termo coloquial, viu, queridos? É uma malandragem para montar um sistema comunista na prática. A Agenda 2030 da ONU é uma agenda comunista, é um império altamente coercitivo, é tirano. Você vê que tudo foi montado segundo a dialética de Hegel, que é uma tese, uma antítese e uma síntese. Qual é a tese? O comunismo. Qual é a antítese? O capitalismo. E qual é a síntese? É a junção dos dois para implementar um sistema mundial, juntando o comunismo e o capitalismo. Você citou aí o Soros, é um capitalista, mas que mantém quem? As instituições comunistas. As ONGs que estão no Amazonas, elas são o quê? Mas bandidas por quem? Pelo capitalismo. Então está tudo sendo montado, e isso inclusive, Léo, está nesse livro que eu acho que eu já lhe passei. Cumprimento, somos a geração, né? Essa dialética de Hegel estabelecido na prática para montar um sistema econômico coercitivo, e que somente as 20 maiores famílias do mundo irão comandar a economia globalista. Está tudo no seu ponto. Por isso a nova moeda virtual, o CBDC, que já tem 140 nações pela UFMI arroladas essa nova moeda, e a desdolarização da economia já é uma realidade, para que você não tenha mais papel moeda, nem cartão, nem nada, apenas a moeda virtual, para ficar suscetível ao controle tecnológico, para comandar a tudo e a todos, cumprindo o Apocalipse capítulo 13, versos 16. Ninguém poderá comprar ou vender se não tiver esse passaporte de crédito, que é também tecnológico, em função da inteligência artificial, da tecnologia 5G, 6G, para controlar toda a economia. Muito bem. Agora, altamente contrário esse documento da Bíblia. Se a gente bater aqui, pau a pau aqui, é contrário. Porque não pode ser um plano bom. Primeiro que o amor está esfriando. Então não tem bondade aí. Vamos começar aqui. Segundo que pobre a gente vai ter sempre. Quantas pessoas estão morrendo agora na África? Eu poderia usar quantas pessoas estão morrendo agora aqui no Rio de Janeiro. Quantas pessoas agora passando fome? Quantas pessoas agora? São 11h47. Agora não tem um grão de arroz. Agora. Na capital cultural do país. E a produção agrícola, 30% é jogada fora. Olha isso. Olha a contradição. Pois é isso que eu tô falando aqui. É um negócio assim que você precisa. Se você não olhar pela ótica ou pela visão espiritual, você se embaralha, hein, pastor Bispo Davi Gouveia? Exatamente, porque não é bom. É um plano de dominação. É um plano de dominação desse grupo do anticristo, que o pastor Edinaldo citou muito bem. É uma pessoa, é um líder mundial. Claro que ele está... Siga o nosso canal Barzilai Oficial e junte-se a nós nesta jornada de descoberta e reflexão, onde exploramos os mistérios da mente humana e desvendamos os enigmas da sabedoria temporal. Inscreva-se agora para não perder nenhum momento dessa fascinante aventura intelectual.